Saboeiras e aspirantes a saboeiras, bem-vindas ao podcast Saboaria Natural. Eu sou a Sati, eu sou especialista em saboaria natural e eu ensino a criar sabonetes 100% naturais do zero. Esse é um podcast, o primeiro podcast do Brasil sobre saboaria natural. O primeiro e, por enquanto, eu acho que é o único, né? Então, se alguém souber de um podcast com esse tema, saboaria natural, me avisem, porque eu ainda não conheço. Mas, então, o tema aqui é saboaria natural, porém, todo podcast, que é toda quinta-feira às 16 horas, eu trago um tema. Eu trago um tema dentro da saboaria natural e eu coloco a minha explicação, a minha opinião, o que eu acho, o que eu não acho, tá? E eu tenho feito alguns episódios do podcast, eu tenho feito uma mentoria ao vivo de fórmula de saboaria natural, de formulação de saboaria natural, tá? E hoje eu tenho uma convidada especial, a minha aluna, Adriana Bartolomeu, que faz parte da minha escola de saboaria natural. Então, vou chamar ela. Bem-vinda, Adriana. Oiê, olá, boa tarde para saboeiras e saboeiros, futuros saboeiras e saboeiros, né? Tudo bem? Tudo, graças a Deus, tudo na paz. Por aí também, né? Por aqui também. Apesar do calor, tá tudo ótimo. Aqui também. Você quer se apresentar um pouquinho, falar de onde você é e, assim, quando você entrou na escola, se você já produz, se você já cria sabonetes 100% naturais do zero. Quer falar? Meu nome é Adriana Bartolomeu Severo, sou do interior de Minas, Triângulo Mineiro, Beraba, Minas Gerais, né? Na verdade, a saboaria mesmo, assim, que eu conheci já tem um ano, não foi a natural, né? A natural tem pouco tempo, e na sua escola, eu comecei em junho, né? Eu faço parte da escola de junho, né? Sim. Foi, em junho, isso, em junho. Comecei em junho. E agora estou começando, e foi meu primeiro até dessa formulação que eu fiz, que eu te enviei, é o primeiro que eu fiz por minha conta. Foi a primeira formulação, sem pegar receita de ninguém. Lógico que a gente vai vendo as receitas, vai tirando algumas ideias assim, mas você monta a sua, né? Mas assim, agora que eu comecei mesmo, mas eu sempre parti do ponto de uma receita pronta e vamos lá nessa receita pronta. Legal. Mas tem pouco tempo, assim, que eu estou na saboaria. Um ano que eu... Geral, né? Saboaria, aromaterapia, coisas que tem a ver com aromaterapia. E com produtos também. Mas a saboaria mesmo que me encantou mais, porque sem ser natural, muito é prático de fazer, né? Como disse, você fez, já está pronto, mas não é legal, assim. Até esses dias eu brinquei com minha amiga, não quero fazer mais. Ele murcha, ele muda o formato, tá horroroso, não quer nem olhar para esse negócio mais. O meu negócio agora é só natural. Ela brinca e fala, mas você tá metida, nossa, você só quer do zero agora. Eu falei, só quero coisa boa. Oferecer para as pessoas coisa boa, que vai fazer bem não só para ela, como para a pele, né? Trabalhar o emocional, trabalhar o físico, e assim vai. Que legal. A Adriana é muito modesta, porque ela fala que ela está só começando, mas ela compartilha os sabonetes que são obras de arte lá na nossa comunidade. Então, apesar de você estar formulando pela primeira vez, você já cria, você já faz criações suas, né? Mesmo que você pega uma receita do curso ou de outra pessoa, e isso é criar, porque você que criou aquele desenho, né? Uhum. Assim, é uma criação também. Muito provavelmente você adapta um ingrediente ou outro, né? E tem que saber adaptar, tem que saber substituir aquele ingrediente, né? Mas, então, muito legal. Então, vamos lá, vamos ver a sua receita? Vamos. A fórmula que a gente vai analisar? Tentei fazer o mais simples possível. Eu ia usar só a famosa trindade que você fala, né? Uhum.
Mas aí eu não aguentei. Eu falei assim, nossa, eu queria uma manteiguinha, eu queria colocar um óleo de rícino, mas eu tentei fazer assim, é uma forma que não me desse muito trabalho. Na verdade, eu queria uma massa que me desse bastante fluidez. Eu gosto de trabalhar massa. Eu adoro ver aquela massa lisinha, sem nenhuma bolinha, nem nada. Mas eu ainda não consegui fazer uma assim, não. Entendi. Só para especificar para o pessoal, é uma fórmula para cold process, né? Isso. Processo a frio. Tá. Então, é um lote de 500 gramas. Temos aqui, então, um oleato de calêndula no azeite, ou seja, uma infusão de calêndula no azeite de oliva, 35%. Esse oleato você já tem? Sim, eu fiz logo no começo do curso, que eu vi que eu fui lá nas aulas de oleatos, né? Aí eu tinha calêndula, muita calêndula aqui, que eu compro as flores, né? E eu falei, eu vou fazer um oleato de calêndula, que eu vou fazer porque a calêndula já dá uma cor amareladinha, né? Você não vai precisar nem de colocar nada para pôr cor. Então, esse óleo já está em infusão há quanto tempo? Já tem desde junho. Desde junho. E você acha que mudou a cor? Não, porque o azeite é um meio amarelado também, né? Esverdeado. Não mudou muito, não. Assim, eu cheguei a fazer, eu vou produzir só esse lote de 500 gramas, que eu queria te mostrar como que ficou. Eu cheguei a fazer para demonstrar. Você fez? Fiz. Então mostra aí. Fiz semana passada. Você tem? Peraí. Então deixa eu colocar você maior, peraí. A luminosidade aqui parece que tá meio... Ó. Aí fica umas coisinhas de calêndula. Essa marca aqui é na hora de cortar, né? Por conta é normal. Aí assim, igual eu tô te falando, essas bolinhas brancas, a maioria eu sei que aparece, né? Mas eu vejo muitas vezes, eu já fiz só uma vez, que eu já não me lembro qual que eu já usei. Que ele ficou sem nada, ele ficou lisinho. Mas eu não consigo agora fazer igual. Não sei o que eu fiz. É assim, isso daí, sabe o que é, né? As bolinhas são os... É ar? É ar do mixer, porque o mixer faz bolha. E então, engraçado que eu já imaginava, quando eu formulei, falei assim, vai ser uma fórmula para não dar trace rápido, né? Pelo menos foi o que eu pensei, mas deu um trace rápido. Quando eu coloquei a lixívia, até no começo eu nem mixei, eu fui mexendo com a espátula, né? Para ela dar para ela poder se envolver ali junto com os óleos. Depois que eu comecei a mixar, ainda assim ainda ficou uma massa fluida. Aí, de repente, eu não sei se é a forma, assim, eu sou muito ansiosa, ainda estou trabalhando muito nessa ansiedade, não vou chegar lá. E aí a gente tenta... Quando eu percebi que engrossar, eu quis nossa, vou ter que acelerar aqui. E acho que nessa ansiedade minha, em querer andar logo, eu posso ter deixado entrar muito ar, né? Da forma que não sei. Da forma que às vezes a gente até joga também algum outro aditivo, tem que saber até parar na espátula, não deixar ir de uma vez também, não é? Exatamente. Quando você diz, você quis acelerar, o que você quer dizer com isso? Não, você bateu mais? Não, né? Não, assim, eu bati muito, eu usei muito pouco o mixer, porque eu percebi que ela ia engrossar muito rápido. Eu só usei novamente quando eu coloquei os óleos essenciais, porque eu aproveitei um resto que eu tinha aqui, que ele vai vencer daqui em um mês ainda, eu vou usar esses óleos de copaíba e beijoim que eu tinha aqui. Eu usei esses óleos. Nem deu as 20 gramas, que eu joguei 4% na receita, deu acho que 14 ou 15 gramas de óleos essenciais, mas tá um cheiro danado aqui dessa copaíba com beijoim. Beijoim é bem... forte, beijoim é forte. E são óleos essenciais que não volatilizam muito, então vai permanecer.
Eu quis aproveitar, falei, senão vai vencer, fica aqui, depois eu não, né? Para não ficar pensando com o que eu ia misturar, falei, vou usar esses dois. Aí quando eu coloquei o óleo também essencial, que eu dei mais uma mixada para ele misturar melhor. Tá. Aí eu mixei, falei, nossa, tá engrossando. Eu parei, limpei o mixer, né? E fiquei só na espátula. Ah, na espátula. Você não usa fouet? Eu tenho fouet. Eu tenho fouet, mas eu fiquei com medo, às vezes, do fouet, às vezes na pressa, assim, dá mais ar, né? Porque mãozinha nervosa, às vezes. Então, para finalizar, assim, você pode tirar o mixer um pouco antes, né? E finalizar com o fouet. Pode ser a espátula também, né? Mas eu faço com fouet assim, só que devagar. Para ir amassando as bolhas, assim, sabe? Entendi. E aí, às vezes, fica mais lisinho. Bom, então vamos lá. Mas ele tá assim, tá ótimo. Vou usar. Ele ficou bem, porque como ele ficou só 500, que eu tenho uma forma, que até de uma amiga, eu fiz amizade com ela, o pai dela, ele é marceneiro, ele fez uma peça que encaixa dentro da forma para ele ficar só 500 gramas. Então ele fica metade. Aí eu fiz essa metade, aí deu 5, 6 pedaços. Ele ficou bem grossão. Falei, nossa, que vou usar até. Vai durar bem. Ótimo. Então, vamos lá. Então, oleato de calêndula, 35 gramas. 35%. Ricino, 10%. Tá legal, tá legal. Palma, 25%. Tá ótimo também. Karité, 10%. Então, eu ia colocar óleo de coco. Aí, de última hora, eu resolvi, não, vou usar minha palma, que está aqui há mais tempo, porque eu fico assim, eu não lembro o prazo de validade dele, que eu mudei ele de pote, que o pote dele ele veio meio derramando, eu acabei que mudei, aí eu não sei a data de validade, eu vou usar ele primeiro, mas é a mesma coisa, não vai fazer diferença no 3, nenhum com o outro, né? Você diz o palmiste, né? A palma não, desculpa, é o palmiste, fazendo confusão. Palma não, palmiste. Tá, você acabou usando o coco. O palmiste. Não você acabou usando o palmiste. Tá. Não tem problema. Só precisa fazer o cálculo certinho. Então, você fez o cálculo com o palmiste, né? Com o palmiste, tá. Superfed, tá. Eu não vou fazer o cálculo da soda para saber se está certo. Eu vou confiar no que você calculou. Mas você usou uma calculadora ou você fez na mão? Assim, fiz na mão e depois joguei na calculadora. Tá. Então tá. E a água é quanto por cento? 33. 33, tá. Olha, tá legal. Tá, assim, pelo que eu vi aqui, vai dar um resultado de um sabão mais rígido, né? Tá bem durinho, né? Isso. Porque tem bastante... Porque tem a manteiga e tem a palma, então são 35% de gordura sólida, ainda tem o palmiste, né? Mas aí eu mais ou menos, porque eu tinha calculado que palma e karité dá o condicionamento do sabonete. Então, eu joguei 45% de condicionamento. Eu pus 45% de condicionamento, aí eu coloquei 20% da limpeza, que é o de coco, né? Ou o palmiste. E depois o restante, que era para dureza, eu coloquei 35%. Olha, tá perfeito, na verdade, essa fórmula, tá? Me diz uma coisa, eu não mexeria em nada aqui, mas porque não existe certo... Quando a fórmula tá equilibrada, assim, poderia mudar, mas não tem necessidade nenhuma de mudar, porque tá legal, né? E agora eu pergunto para você, você teve alguma dúvida com relação a formular esta receita? Então, eu quebrei muita cabeça, porque eu sempre vou naquela... escolher o lote primeiro e depois os óleos. Antes de escolher os óleos, eu vou pensar a porcentagem que eu quero para cada finalidade do meu sabonete, que é a dureza, condicionamento, né? Limpeza. E
E aí eu fiquei muito em dúvida, se eu colocava 40, 45, quais, o que poderia colocar dentro? Aí eu fui pesquisar, porque a gente ainda não guarda tudo, né? Quais são o que vai dar limpeza, não tem, é o de coco pronto, né? Qualquer um que for de coco. Mas, por exemplo, igual eu queria assim, para dar condicionamento, eu sei que é palma, é o que vai dar aquele condicionamento no seu sabonete, e a única manteiga, pelo menos, não, a dureza, né? O palma, a dureza no sabonete. E a manteiga de karité, porque eu ia usar de cacau, mas a cacau, eu sei que ela dá uma acelerada boa no 3. Uhum. Tem que usar ela muito pouco. Mas falei, não, é uma só, não vou ficar inventando com um pouquinho de uma e outra, não. Porque tem um que eu fiz isso numa receita já pronta, foi com Deus nos acuda. Eu falei, não faço isso nunca mais. Mas aí... Aquele mas aí é só usar o mixer. E só com o fouet, né? Uhum. Aí não tem problema. Mas é só isso, assim. Aí ela pesquisar, ver o que era rico. Ai, meu Deus, bom, linoleico, se tiver muito linoleico, se tiver. Para dar um equilíbrio melhor para a fórmula, né? Aí eu ia lá nas suas aulas, ia lá na apostila para ver direitinho, que lá tem uma tabela de tudo lá bonitinho. Então é assim, até que a gente se adapta a tudo, né? Para conhecer sem precisar de ficar colando. E a gente vai olhando. Para isso tem apostila, para poder consultar. Tá. Aqui você falou que os aditivos ainda você não colocou, né? Então vamos colocar os aditivos? Foi só os óleos essenciais, na verdade. Foram só os óleos essenciais e a calêndula, né? A calêndula, né, por cima. É o que eu usei. Tá. Deixa eu ver. Então, nada mais, né? Não. Você está satisfeita com o resultado? Eu esperava outro. A cor, eu queria ele mais amarelado. Inclusive, um detalhe que eu esqueci de falar dessa receita. O meu óleo de palma não deu 175 gramas. Faltou 15 gramas. Eu completei com azeite de dendê. Que eu falei, aí vai ajudar mais na cor que eu quero, né? Mas não faz muita diferença, não, a cor. Olha, ficou clarinho mesmo assim, né? Ele ficou... Não sei te falar que cor que é essa, não. É assim, para a calêndula da cor, você precisa fazer uma coisa. Só o oleato não fica tão amarelo. Quanto você usou de calêndula para fazer esse oleato? Você lembra? Eu não lembro se eu pesei, porque que eu fiz? Eu coloquei quase que a metade do vidro. É um vidro, sabe esses vidros de azeitona? Não muito grande, médio, assim. Eu coloquei a metade e completei com... Até cobrir mesmo. Eu sei que deu quase 300 gramas de azeite. Eu sei. Assim, teria que colocar mais. E outra coisa, eu vou te dar duas sugestões, tá? Ou você faz assim, aumenta a quantidade de calêndula, pode dobrar. E faz uma infusão muito longa, meses mesmo, tá? E de vez em quando colocar no sol e tudo mais, tá? Só que coberto com um pano escuro, tá? Eu sempre coloco aquele saco de papel de pão. Pode ser. Eu tenho muitos saquinhos assim, eu envolvo naquilo lá. Para guardar, porque fica guardado dentro de uma caixa minha, grande, que eu tenho, fica lá, no escurinho. Legal. E aí tem que deixar assim meses mesmo, assim, 6 meses, talvez um pouco mais. Ou você faz, e aí eu recomendo que você pingue um pouquinho de óleo resina de alecrim, para não rançar. Tá? No oleato. E aí... No caso da calêndula, porque tem alguns oleados que não tem necessidade de colocar, né?
o óleo resina? Ou todos é bom colocar? É assim, quando você vai fazer um oleato, tudo a gente tem que pensar logicamente, né? Então, assim, pensa, se você vai deixar meses fazendo essa infusão, esse tempo que o óleo vai ficar sem uso, né? Então, o tempo também é um fator de oxidação. Uhum. Né? Então, aí tem o tempo. E ainda tem algo a mais que foi colocado, que é a calêndula, né? Então, a gente não sabe como é que essa calêndula está agindo no azeite, né? Claro que está agindo bem, né? Está transferindo propriedades para o azeite, mas pode estar transferindo também fator de oxidação, né? Entende? Então, assim, você tem que proteger o seu óleo. Se você vai deixar muito tempo fazendo infusão. Agora, se você vai fazer, por exemplo, um oleato de alecrim, que o alecrim é um aroma muito forte, que transfere muito rápido para o óleo, e você vai fazer um oleato. Deixa eu fechar ali, porque esses cachorros não vai deixar. Alto. Vamos ver se ameniza. Eles ficam soltando na casa, e se passa qualquer outro cachorro lá, nossa, eles ficam doidos. Bom, então eu estava falando que se você for fazer por exemplo, um oleato de alecrim, já tem um aroma forte, que transfere muito rápido para o óleo, e você for fazer um oleato a quente, uma infusão a quente, que é no banho-maria, para poder usar no próximo dia, na saboaria, aí não tem necessidade, porque é um dia só, você já vai usar no dia seguinte, e você vai usar antioxidante na sua saboaria. Então, não usaria nesse caso. Tá bom? Deu para entender? Entendi. Tá. Uma coisa que você poderia fazer você colocou só as pétalas da calêndula? Só as pétalas, Só as pétalas, né? Só as pétalas. Então, você transformar essas pétalas em pó. Ah, tá. Você já comentou, eu não sei em qual live que você já comentou sobre isso. Posso ter comentado. Ou você, como chama isso? Pilão? É pilão? Tem pilão. No pilão, ou então... Naqueles processador mesmo, né? No moedor de café. Se a calêndula estiver bem sequinha, no moedor de café, vira pó. Tá. Só que não pode ter café, né? Mas você não tem moedor de café? Você não tem moedor de café? Não. Olha, é um item interessante para você investir se você tiver uma folga no seu orçamento. Porque, assim, um moedor de café é muito prático, porque em muitas ocasiões a gente quer usar ingredientes em pó na saboaria. E aí, o moedor de café é ótimo, porque consegue moer em pequenas quantidades, né? Se você for bater no liquidificador, por exemplo, você precisa usar uma quantidade grande, né? E se você tiver um moedor, dá para usar pequenas quantidades e moe rapidinho, vira pó rapidinho, e é bem prático. Então, você pode transformar a calêndula em pó e fazer o oleato desse pó, que aí é mais rápido a transferência. Ou usar o pó como aditivo, sabe? Então fica uma corzinha bem bonita no seu sabonete. Alaranjada, né? Exatamente. Tá? Então,
Você quer colocar óleos essenciais e a calêndula, né? Você não quer colocar mais nada, né? A calêndula eu coloquei só por cima mesmo, de enfeite. Uhum, tá. Eu sei que tem uma aula que... no oleado de calêndula, né? Eu coloco esse enfeite, né? Lá naquela... É assim, é muito bonito e tudo, né? E eu fiz na aula efetivamente, mas aquilo, às vezes, não é uma boa ideia se a gente está num período muito úmido do ano, por exemplo. Eu até deveria deixar uma observação naquela aula, né? Eu acho que eu vou fazer isso na parte do texto. Que tudo que a gente coloca por cima, se você está num local muito úmido, aquela parte pode causar mofo. Entendi. Entende? Uhum. E assim, não é que isso vai acontecer, mas é um fator é um risco, vamos dizer assim, tá? Então, se você está num local muito fresco e que não tem muita umidade, isso não vai acontecer. Mas, assim, não sei como é aí na sua cidade, né? Mas aqui onde eu moro, tem um período do ano que é muito úmido mesmo. E aí já aconteceu comigo de dar fungo nessas decorações que a gente coloca por cima, assim, sabe? Uhum. Então, isso é um fator que você deve levar em consideração. Tá. Tá bom? Tá. Bom, eu acho que é isso. Você está de parabéns. Eu acho que não tem muito o que mudar aqui. Eu já estou formulando a segunda, tá? É? Depois de paz. Tá. Então tá. Então, você quer falar alguma coisa assim que você sentiu, o que você, as suas preocupações, os seus medos, o que você quer absorver de mim nessa sessão hoje? Você quer perguntar alguma coisa para os próximos? Assim, é engraçado que às vezes no dia, às vezes durante o período que a gente está estudando, fazendo as coisas, às vezes até surge dúvidas, alguma coisa que a gente queira perguntar, mas aí não tem oportunidade. É no dia que tem oportunidade, você nem lembra o que você tem que perguntar. Né? Mas assim, hoje eu já tenho uma certa segurança de poder olhar as coisas, poder tentar formular, porque eu não tinha isso, de jeito nenhum. Eu nem queria saber de formular, falei, não, muito mais prático, pega uma pronta, porque como é que eu vou saber que isso aqui está certo, como é que eu vou ter certeza que isso não vai, né, prejudicar ninguém e tal. Mas é assim, é igual eu já te falei daquela outra vez, né? Não é nenhum bicho de sete cabeças, você tendo paciência, assistindo todas as aulas, teve dúvida, vai lá, eu volto muito, não só nos vídeos, quanto na apostila, para pesquisar, para olhar, para você ter certeza, né? Então, assim, eu assim, tô me sentindo assim, gente, que bom que eu já estou fazendo assim, porque eu nem imaginava que ia chegar nesse ponto. Poder já pensar assim, agora eu quero formular outra coisa, eu quero pensar em outros olhos, né? Já estou colocando a minha mão na massa para formular, até a nota, primeira formulação, segunda formulação, né? E isso em quê? 2 meses? Nem 3 meses, né? Nem 3 meses. Então, muito legal. Então, agora que você falou isso, eu queria que você falasse um pouco, então, para as meninas novas que entraram na turma nova, ou para quem quer começar ainda nem sabe se, né, nem entrou na escola, mas está assistindo esse podcast. Dia que eu vi lá na nossa comunidade, eu não lembro quem foi, alguém comentou assim, que está pedindo ajuda, sentindo dificuldade, muito difícil, que ela está tentando estudar e não consegue achar. Aí eu fiquei pensando, o que será que ela não está achando? Porque, assim, basta você seguir lá do início. É porque tem hora que cada curso, eu já tenho vários cursos dentro do Hotmart, de outras coisas. A cada um tem uma forma de montar diferente, né? Mas, assim,
tem a introdução, tem lá o comecinho dos óleos, eu só ir procurando, até eu ia chamar ela, que eu não tive tempo ainda para saber o que era a dificuldade dela, porque às vezes a gente pode auxiliar ela em alguma coisa, né? Mas não tem erro, assim, se você tiver com um pouco de paciência, sentar, tirar aquele momento de você olhar um por um, o que tem lá dentro, o que você... aqui, é isso aqui que eu precisava. Aí você entra lá e vai ouvir, vai ver, tem um material, que aí tem a opção, quando tem o material junto, você já vê lá embaixo que tem, né, o PDF, você já pode baixar ele. Mas, assim, eu, pelo menos, não senti dificuldade nenhuma em achar tudo, em estudar. Às vezes eu até vou muito lá na frente, mas, assim, conforme a minha necessidade, né? Que eu vou indo lá, igual, primeiro eu comecei, falei para você que eu ia dar sequência nos coach. Quero que eu já estava praticando, vou me aprimorar primeiro no code, para depois chegar no hot, que eu falar assim, nossa, eu não sei se o hot, isso não vai me pegar, não. Pegou legal. Eu adorei. Até a Marta, sabe a Martinha? Marta Lombardi? Pois é, nós ficamos amicíssimas agora. Ela falou que, eu falei para ela que ela falou assim, nossa, ainda não cheguei, Dri. Eu preciso estudar. Falei, já vou te adiantar. Você vai amar. Porque enquanto a gente perde um pouco de tempo no code, o hot é, prática, praticidade total. Ai, que bom. Para quem não conhece e está assistindo esse podcast, né? Como esse podcast é aberto, é público, assim, talvez nem todo mundo saiba o que é code, o que é hot, o que é. Não precisa explicar no processo, não. É só falar o que é, o que é o code, processo a frio, code, né? Code process, processo a frio. Você faz o sabonete sem preocupar com a temperatura muito alta. Já o hot process é temperatura a quente, já é o processo a quente, que é temperatura alta. E tem o de alta temperatura, fluida, e de baixa temperatura. Mas o de baixa temperatura também é diferente do cold. A temperatura é mais alta, né? Nem se compara. Mas é assim, pode ir sem medo, porque eu ficava preocupada com o tal vulcão, esse negócio vai explodir, vai espirrar. Não tem nada disso. Até a primeira vez que eu comentei com você, foi com você que eu comentei, que eu fiz e saiu lá um vulcãozinho sem vergonha de nada, mas saiu. Eu disse, cadê o vulcão? A criança tá bom. Falei, mas eu sei que é um vulcão, não acredito. Aí, a segunda vez foi lindo. O primeiro, por exemplo, estava crescendo um bolo. O segundo foi menos, o terceiro menos ainda e parou. Falei, então agora eu fiz os processos todos, né? As etapas. Mas foi muito bom. Não tem erro. Que legal. Então, voltando um pouquinho para essa questão da dificuldade, né? Você falou de uma aluna, eu sei qual é esse caso, né, que você falou. Mas tem outras meninas nos comentários que estão com dificuldade. Só que o que eu acho que acontece é o seguinte, elas se deparam com uma informação tão nova, que nunca viu na vida, e já bloqueia a mente, sabe? E assim, isso é muito difícil, eu nunca vou conseguir. Para mim, isso é muito difícil demais para mim. Você acha que isso é possível? Assim, é possível alguém não conseguir fazer esse processo? Qualquer pessoa, não vou falar que até uma criança faz, não, que é um exagero, né? Porque é até perigoso. Mas qualquer pessoa faz. Não assim. No primeiro momento, eu não posso falar, porque assim, eu tinha um certo conhecimento, como eu já tinha falado para você, que eu já tinha feito um outro curso, eu já tinha feito, mas não estou desfazendo o curso que eu fiz de jeito nenhum. Mas, assim, com tanta riqueza, igual uma das aulas que já comentou, é uma faculdade que a gente está fazendo, saboaria. Totalmente, realmente. Tem muita informação e assim... como é que eu falo para você? Não tem como. Você vai ler aquilo lá porque você explica com muita simplicidade. Não é uma coisa assim, nossa, ela está falando o quê para mim? Ela está conversando em grego? Não. Você fala de uma forma que a gente entende perfeitamente. Não tem como não entender.
E aí você ainda tem aula prática, porque depois que eu falo assim, eu tinha essa mania. Tô pagando língua, porque eu tinha essa mania eu já queria ver a aula pronta, eu já queria ver como é que fazia, eu não queria saber de estudar antes. E isso é um erro enorme, horroroso esse erro, porque depois, quando você vai estudar, você vê a importância de você ler primeiro, porque quando você vai ver uma aula prática, você fala, gente, olha aí, aquilo que eu li é isso aqui. Não tem erro. Então, para vocês que estão assim preocupadíssimas, que não estão conseguindo, não precisam ficar tudo no seu tempo, não precisa, porque eu estou lá na frente, mas eu sou Adriana, eu sou outra pessoa, você, cada um no seu tempo, né? Cada um sabe onde aperta, cada um sabe, né, a sua necessidade. Eu sei que tem pessoas que têm mais dificuldade de pegar as coisas, vai devagar no seu tempo, você vai conseguir. Se é impossível você falar que não consegue, consegue sim, consegue. E você vai amar. Depois você vai me contar. A maioria trava, sabe onde? No módulo de fórmula. De fórmula? De criar a própria receita. Não vou mentir para você, não, que no começo eu comecei os inícios lá, que você dá as introduções, que é o óleo, né? Que são ácidos graxos. Depois, quando eu vi lá, você fazer sua formulação, eu já estava doida para pular lá. Falei, não vou. Falei, Adriana, acalma sua ansiedade, vai lá, depois você vai chegar aí. Porque é o que eu queria, aprender a formular. Só que não adianta você ir lá e você vai fazer uma coisa que você precisa conhecer antes, cada processo da formulação, cada ingrediente que você vai pôr nessa formulação, né? Porcentagem, tudo tem um porquê, né? Tá, então qual o seu conselho final? Para quem está trabalhando, gente, não desistam, pode continuar, me grita lá, me chama, pode me chamar, não importa. Às vezes eu demoro a responder porque eu para ser sincera, eu sempre tive Facebook, mas eu nunca usava, nunca. Eu só passei a usar por conta da escola de saboaria, porque tem a comunidade, então eu preciso estar nessa comunidade para ter informação, né? É onde eu comecei a usar. Então, mas às vezes eu esqueço, nossa, deixa eu dar uma entradinha. Aí eu pus até agora para aparecer para mim lá as notificações que chegam, para ficar mais fácil, para eu não esquecer, né? Porque dá para me auxiliar. Tem muitas lá que às vezes eu tiro alguma dúvida, assim, que eu posso tirar, né? Porque nem tudo também eu sei. Mas aquilo que dá para eu poder auxiliar, ajudar, eu auxilio, eu não acho ruim de jeito nenhum. Porque todo mundo passa por isso, né? Porque ela não sabe, gente, mas não sabe. Não sabe, tem gente que realmente não sabe, não entende ainda o processo, né? Então a gente tem que ter paciência também e ajudar no que der. Muito lindo. Obrigada por auxiliar as nossas colegas lá na comunidade. Muito legal mesmo. Muito legal. Bom, então, parabéns, você fez uma receita que eu não precisei mudar nada. Então, eu achando, vamos ver o que ela vai achar que eu posso melhorar ou não precisava disso. Mas eu evitei mesmo, falei, eu não quero ficar inventando moda assim, né? Como dizem aqui, inventação de moda, não, porque essas coisas quando inventa demais aí não dá certo. Vai devagar, né? Bom, muito legal. Mas para dar o mais amarelado, faz a calêndula em pó ou deixa mais tempo. Se o seu intuito do oleato de calêndula for a cor, né? Assim, as propriedades com certeza passaram. Eram as propriedades, e eu queria aquela cor, que eu acho linda aquela cor lado alaranjado, né? Sim. Até por isso que eu falei, eu ia esperar minha palma chegar, porque eu comprei, né? Mais palma, e ainda não chegou. Falei, não, mas eu já sei, vou completar com azeite de dendê, porque você já tinha falado que, inclusive, o índice de saponificação é o mesmo. É o mesmo. Então, vou usar ele, e é bom que já vai puxar para essa cor que eu quero, pelo menos vai ajudar, né? Mas tá bom. Assim, a gente aprende desse jeito, fazendo essas experimentações, né? Produzindo o que a gente vê. Exatamente. Adriana, muito obrigada por ter aceito o meu convite de participar desse podcast. Imagina. Foi muito legal. Vou participar mais vezes. Legal, quero sim. Eu vou deixar as outras colegas participarem também, mas depois eu volto. Tá bom. Então tá. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar o seu like. E se você ainda não assinou o meu canal, assina o canal,
Aperta o sininho para você receber as notificações toda vez que eu subo um vídeo ou toda vez que eu faço uma live, tá? Aqui tem mais live do que vídeos. Então, é isso. Obrigada. Tchau e até o próximo vídeo. Eu que agradeço. Beijo. Tchau, tchau, Adriana. Beijo.